25 antigamente é aquele desenho, né? Tem outras versões da Branca de Neve também, Branca de Neve Caçador, Branca de Neve não sei o que lá, então tem outras versões. Mas essa é baseada naquela clássica lá, né, Branca de Neve. Começa, né, que ela já tem uma mudança aqui, porque os anões chamam ela de Branca de Neve, porque ela, no desenho, ela é clara como a neve, por isso que eles chamam de Branca de Neve. Aqui eles dão, ai, desculpa, porque ela nasceu numa tempestade de neve, então deixa chamar ela de Branca de Neve. Aí tá. E começa também com várias polêmicas esse filme, né? Porque, né, tinha polêmicas lá, porque a Disney não, pelo que eu entendi, pelo menos vendo, né, tudo o que aconteceu, que a Disney não ia usar anão, ia usar uns caras normal, ia ter um anão no meio, mas não ia ser todos anões, né? Ia ser 7 pessoas diferentes que seriam os 7 anões. Depois, né, por causa que o pessoal não gostou muito, ela mudou de ideia. Daí ia contratar só anão mesmo, né? Contratar os 7 anão mesmo para fazer o papel de anão. Daí ela cancelou, daí foi falar lá, falaram, reclamaram, né? O cara que ele faz o Game of Thrones, né? Reclamou, acho que não é certo, lá, e pá, a Disney mudou de ideia. Daí meteu 7 anão digital, que no filme parece mais deslocado do que não sei o que, gente. Porque o filme começa lá normal, igual ao desenho, né? Vai lá, Branca de Neve, a rainha, né? Nem vou entrar em questão de beleza, que são duas belezas diferentes, né? A Branca de Neve não é tão bonita, pelo menos na minha visão, não acho ela tão bonita, né? A Gal Gadot lá, que é a rainha, é um pouco mais bonita, mas eu não acho também ela deslumbrante, não acho nada demais também. Mas ela é mais bonita que a Branca de Neve. Daí beleza, daí ela entra lá e tal, começa a acontecer, né? A Branca de Neve fala, blá, 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 daí ela tenta matar, manda o caçador matar a Branca de Neve, o caçador fica com pena, fala assim, não, vai embora, fuja, né? E a cena lá que era pra ser tipo a Branca de Neve fugindo pra floresta e tal, eles praticamente mataram a cena inteira, ficou só um pedacinho, porque no desenho ela se assusta, vê a floresta, nunca andou naquele lugar, né? Nunca viu aquele lugar e tal, né? Nós sentindo afugentada, assustada naquele lugar ali, um lugar inóspito pra ela, uma floresta, ela via monstros no lugar e tal, né? Até achar a casa dos anões. Né? E daqui, daí é a mesma coisa, só que aqui, tipo, 2 segundos ela já vai pra achar a casa dos anões, né? E daí, em vez dela, tipo, limpar a casa, né? Tipo, né? Que no desenho ela limpa a casa pra tentar agradar quem mora lá, pra ela poder ver se ela ficava por lá, né? Tipo, agrada a pessoa lá pra poder, não agradar pra, quem sabe, a pessoa deixa eu ficar por aqui. É essa a ideia do desenho, não é pra ela que é pra virar escrava de ninguém, né? Mas aqui não. Não, daí acontece umas coisas lá. Acontece lá os anão cantando, vindo e tal, bababá, vem pra lá e tal, cantando, eu vou, chegar lá, toma um susto, se assusta, só que os anão de CGI. Os anão de CGI. Né? Então não é de verdade, né? Podia ser pessoas de verdade, seria mais legal, gente, mas não é. Então ela no CGI e tal, assusta lá, começa a conversar com ela, vê que ela é gente boa, ela começa a ajudar eles, a ajudar na casa e tal, começa a criar uma relação com os anões. Mas aí os anões ficam baseados naquilo ali. O anão é só aquilo ali. Não aparece depois, né? Porque depois ela vai lá pra cidade e tal, daí conhece os seus, que era pra ser os 7 anões lá, que parece são várias pessoas diferentes, e tem um anão lá dentro mesmo também, que é chamado de mestre. E eu acho que a ideia da Disney já era usar aquelas 7 pessoas ali para ser os anões, né? Que não seriam anões. Seria um anão e 6 pessoas normais, né? De etnias diferentes, né? Cores diferentes, né? Tinha negro, tinha branco, tinha outras etnias. Eu acho que a ideia dela é usar aquilo ali, tipo, a Branca de Neve e os 7 pessoas ali, sei lá como ela ia chamar, né? E mudou de ideia por causa de todas as reclamações, e agora usou os 7 anões de computação digital, porque ele só aparece lá naquela hora, naquele fervo ali de eu vou, e na casa. Depois eles ficam meio esquecidos no rolê. Daí mostra pra princesa, mostra ela, daí ela descobre a história dela, do pai que morreu, blá blá blá, toda aquela história que não mostra no desenho, né? Que mostra no começo lá a história da Branca de Neve, mas não mostra no desenho, o desenho já tá. Aqui tem mais espaço pro príncipe, que não é bem um príncipe, ele é um ladrão, meio Robin Hood, rouba dos ricos, dá pros pobres, mas tem príncipe também, é meio que príncipe, tipo, não é bem um príncipe, mas é um príncipe, né? Então, não é bem igual a história, mas é isso é a história. Daí eles se conhecem, se apaixonam, blá blá blá,
Daí acontece aquela cena da bruxa ir lá, entregar a maçã, morder, beijo, tudo aquela coisa acontece. Só que aqui é um final diferente. Lá, né, a Branca de Neve persegue a bruxa, tal, ela cai lá e morre. Ela cai no penhasco e morre. Aqui não, a Branca de Neve vai lá no, no castelo, que parece uma vilinha pequenininha, parece aqui a vila onde eu moro aqui, né, com 4, 5 casinhas, um castelo. Não, um castelo gigante, imponente, com um monte de casa, um monte de coisa em volta, não. Parece uma vilinha pequenininha, né? Daí ele vai lá, se encontra com o velho, daí ela tá escondida, né, com o capuz, ela se revela, fala, eu não sei o que, não sei o que, eu sou a dona desse aqui, eu que queria me mandar isso aqui na porra toda, mostrando que ela é muito má, a vilã, e tal, deu soldado civil contra ela, daí, né, não, agora, daí fala, você renunciar, esse trono é meu, bababá, daí ela meio que finge renunciar, daí tira uma faca quando ela vai dar uma facada na Branca de Neve, o mestre, que é aquele anão, que talvez ia ser o mestre dos 7 anões, né, vai lá e tira uma flecha, tira na mão da, da bruxa lá, né, e depois, tipo, né, ela morre, né, e fica meio que foda-se. Né? A morte dela meio que foda-se. É sem graça, assim. Nem se foda. Ela morre. No final, depois ela morre. E a Branca de Neve assume o trono lá com o príncipe e tal. Mas, tipo, não é um príncipe que é príncipe, né? Mas é príncipe, vira príncipe no final. Tipo, eles pegaram a história original, botaram os efeitos da história original, por aquele monte de reclamação, mudaram um monte de coisa, né? E acabou dando isso aí. Nem dá pra ver que tinha uma coxinha reta. Ali no final do filme, tipo, os anões não aparecem nada nessa treta toda com a rainha aí e tal. Não aparece nada. Né? No final, né? Daí tá lá o pessoal festejando e tal, blá blá, e daí começa a aparecer os anões CGI no meio da multidão, correndo pra lá, correndo pra lá, correndo pra cá. Tipo, dá pra ver que eles. Dá pra ver que a Disney não tinha o que fazer com eles. Inseriu eles lá na história lá do começo, né? Inserindo aquela história ali que a gente conhece a Branca de Neve, depois inseriram no final e o resto ficou meio que jogado, misturado com outra história que ia ser, ficou tudo meio assim, né? Então é um filme que lembra a Branca de Neve, mas é bem abaixo da animação lá antigona, gente. Né? Eu acho ainda a animação antigona bem melhor.